sair da casa dos meus pais, como todo mundo na época saía para morar em comunidade, né? E eu gostava muito de escrever, eu falei, eu não quero ser psicóloga de empresa, aquelas coisas que podia ser na época, psicóloga de fazer teste cognitivo, e nem queria ser psicanalista, nem sabia o que era isso na época, com 21, 22 anos. Então eu bati na redação do jornal, que tinha na esquina da minha casa, e falei, eu quero escrever. E quando eu entrei na redação, o que aconteceu? Só tinha homens na redação. Então eu poderia dizer, então eu fui oprimida. Não, eu fui beneficiada. Porque eles acharam ótimo ter uma mocinha na redação. E não é porque eles ficaram me assediando, nem me passando a mão na bunda, não era isso. Eu fui muito respeitada, mas eu acho que eu tive enormes oportunidades nos jornais porque tinha poucas mulheres. Tinha algum paternalismo, tinha alguma simpatia. Podia ter, eventualmente, alguma cantada, mas não era isso que importava. Então, ser mulher num mundo em que tinha pouco lugar para as mulheres, em alguns lugares, no meu caso, me beneficiou. Então, eu não posso dizer que, sendo mulher, eu fui mais oprimida. Talvez, se eu fosse um rapaz de 22 anos, que entra lá, que não sabia o que era um texto jornalístico, porque daí o editor me falou, então vai ver tal filme, escreve um texto. Eu fui ver tal filme, escrevi um texto e ele falou, tem boas ideias, mas isso é um texto acadêmico. Isso é um trabalho de faculdade, eu vou te ensinar como é que faz isso, virar um texto jornalístico. E me ensinou. Ele faria a mesma coisa se fosse um rapaz? Não sei. E não é porque ele estava me cantando, é porque ele foi mais paternalista. Então, acho que mulheres de classe média, não necessariamente, na relação amorosa é outra história, porque tudo se passa pelo inconsciente, e até mudar, não é? As representações inconscientes devem precisar de muitas décadas de um bom feminismo, né? E acho que é capaz de mudar. Então, nas relações amorosas é diferente, porque você acaba se colocando em lugares que você nem percebe, e o outro acaba te colocando em lugares que você nem percebe, é mais difícil. Mas nas relações institucionais, nem sempre ser mulher é uma desvantagem. Acho que a gente podia pensar nisso com liberdade, sem... mas eu falo isso também bem parecido com o que você está falando em relação à minha trajetória. Eu sempre assim, só tive colega homem, né? E aí eu também... Às vezes isso não é bem interpretado, sabe? Inclusive pelas feministas que muitas vezes acham que o lugar que você tem que ocupar... Tem uma discussão hoje interessante sobre o lugar da vítima. Também não é o caso da gente debater aqui. Mas eu queria... tem. Mas um negócio só, gente. O feminismo atual, até recomendo um livro. Tem muitos livros interessantes, mas tem um que andei lendo que, para quem não sabe nada de feminismo, é genial. Chama Feminismo e Política, é da Flávia Biroli, do Luiz Felipe Miguel, saiu pela Boitempo. Saiu ano passado, um negócio ou agora, não sei. Eu li esses dias e achei um livro ótimo, porque fala de todas as feministas, as tendências feministas, é muito didático, explica tudo, é muito bom. E um negócio assim, só para vocês saberem, o feminismo contemporâneo, pós-Judith Butler, o feminismo queer, é um feminismo que não é mais... As feministas contemporâneas, elas tomam cuidado de não fazer isso que a gente chama de feminismo mainstream, que é o feminismo branca, professora universitária, burguesa, sei lá, essas merdas todas. Tá. Não existe mais feminismo que não debata raça, classe social, gênero, sexualidade. Então, esses 4 pilares é isso. Então, quando você fala da classe social, de fato, não tem como. Ninguém mais vai fazer feminismo sem pensar nisso. Eu acrescento um 5º elemento que eu acho que tem que ser colocado, eu coloquei, sei lá, estou colocando nas coisas das discussões que a gente está tendo para ver se, enfim, para discutir essa coisa do partido, que é o elemento normalidade. Eu acho também que é um padrão assim, de pensamento e de ação que tem que ser posto em cena, além de classe social, raça, gênero, sexo. Tem que discutir a questão do normal, sabe? É um pilar muito forte, assim, que pesa para todo mundo e que acho que não está contemplado nesse quadro aí que começou a colocar. Você não acha que talvez, eu concordo totalmente que o elemento normalidade ou não normalidade tem que estar presente na política. Mas eu fico meio chateada de ver que o mercado às vezes tenta dar conta disso. O mercado diz, nós temos roupa e moda para... Você pode... Se surgir o tipo mais exótico e mais fora do padrão, né? E juntar o suficiente para ser uma tendência de consumo, o debate vai conta. É um dispositivo, né? Por isso criaram os contradispositivos. O contra-poder, a contra-educação, a contra-consciência.
só para dar mais tempo. Eu escrevi um livro, agora eu lembrei, ó. Eu escrevi um livro que chama... Não, quando vocês vão pensando, as perguntas aí. Eu escrevi um livro que eu disse, esse livro é um dispositivo, lembrei desse negócio. Chama Filosofia Prática, Filosofia em Comum. E eu coloquei subtítulo assim, Filosofia em Comum para ler junto. E o povo, muita gente achou que era um livro tipo fácil. Ele era um livro simples, mas não acho que ele fosse fácil. E ninguém entendeu, eu acho, a ideia do dispositivo. Mas teve um povo que entendeu. O para ler junto era com o hífen, então era colado. Eu tenho uma amiga que ela é dentista, ela trabalha na, como é que chama? No presídio. E ela, assim, gosta muito de ler e tal, e ela sempre estava vendo o que os presos liam. E ela disse que era muito comum ver no pátio do presídio os presos lendo esse livro, o Filosofia em Comum. O para ler junto, eles tinham entendido o que era ler em grupo. É um lê, o outro escuta e se conversa em torno do livro. O livro como dispositivo nessa história. E eu acho que a gente podia criar mais esse tipo de coisa, sabe? Que é, na verdade, dispositivo de junção das pessoas. Pode ser a coisa mais simples, para criar pequenos grupos ou para criar grandes grupos. Nesse sentido, um partido pode ser um dispositivo, um contrapartido, né? E um compartido. Eu acho. Eu estou pensando nessa linha. Oi. Acho que ainda é primeiro. 2. Vamos fazer 3 perguntas. Cada um faz, vocês faz uma e depois elas respondem. Eu gosto mesmo? Tá bom. Mas pelo que eu entendi, não se bate. Não se bate. Pelo que eu entendi, acho que o diabo hoje passou a ser não o outro, né? O diabo está aqui. Né? Pelo que eu entendi. E aí remete à questão do mal, de onde ele esteja. Se é o mal, é o inerentemente humano, se é demasiado humano, quais seriam os possíveis instrumentos, né, dispositivos, de repente a psicanálise ou a filosofia ofereceria para resolver essa questão simples que é o mal? A solução está pronta daqui a 5 minutos. Vocês começaram a dar alguns pitacos, né? Mas o que, de repente, a psicanálise, a filosofia, que sugeriria? Porque a teologia eu já tenho mais ou menos uma ideia do que seja. Quem mais que levantou a mão? 2, 3. Posso falar aqui então? Não, ela levantou ela primeiro. levantou primeiro. Eu gostaria que você pudesse articular um pouco, porque tem uma questão que me angustia muito, que são os movimentos migratórios no atual tempo, né? Quando a gente vê a questão da banalidade do mal, quando a gente pensa no julgamento do Eichmann, a gente ainda tinha um conceito de nação que era suficiente. Hoje a sensação que eu tenho, e mesmo na fala, né, você falou de partidos, você falou de realidades nacionais, você falou do mal em nós, mas hoje o que eu penso assim, o mundo está mais globalizado e eu acho que faltam instituições que tenham músculos para lidar com esses problemas que são para além de uma fronteira, de um limite geográfico. E como eu vejo como a questão principal, e numa dimensão muito mais intensa, talvez, mais rápida, mais acelerada. E o encaminhamento que a gente tem visto que está acontecendo, principalmente na Europa e aqui no Brasil também, com a questão dos haitianos, me leva a pensar nessa questão da banalidade do mal, ou do mal absoluto, não sei nem como qualificar aí, eu acho que tem os dois vieses. E eu gostaria que você pudesse falar um pouco, articular essa questão desses movimentos migratórios, dessa questão do mundo globalizado, né, onde as instituições são falidas, você não tem músculo para, e esse dispositivo perverso que é muitas vezes o poder econômico que vai caminhando para as intolerâncias, um recrudescimento, né, do pensamento. Você quer outra conferência inteira? No meu caso, eu sou jornalista, uma profissional teórica, e a pergunta que eu vou fazer é mais para tentar prestar um serviço para todos nós, no meio da linha dele. Eu sempre questiono muito o sentido da nossa vida no mundo, né? E quando eu começo a questionar
questionar muito isso, vai muito no sentido, quando eu pergunto para as pessoas, vai sempre assim, fazer o bem, é amar, é ajudar os outros, é amar a família, é amar Deus. Então as respostas que os seres humanos dão para quando respondem sobre o sentido da vida, vem sempre alguma coisa relacionada, né, ao que a gente conhece como bem. E aí eu começo a achar, então eu sou uma pessoa boa, porque tudo que eu faço na minha vida é voltado para fazer o bem, para ajudar, E aí eu queria que vocês interpretem, como vocês interpretam isso? Se o ser humano, quando ele responde o sentido da vida, parece que dentro dele tem uma coisa voltada para o bem, que é o que a gente conhece como bem. Mas aí tem todos esses confrontos que vocês fizeram, no fundo, o que é o bem, né? Nós somos pessoas boas mesmo. Eu queria que vocês comentassem isso, né? Se o ser humano, por essência, seria bom ou não, e o que seria esse mal que o Michael comentou ali, né? De a gente, no fundo, a gente não é bom coisa nenhuma, né? A gente faz. Então, eu queria que vocês comentassem isso. Deu para entender, não sei se ficou claro. Agora eu perdi a dele, foi mais. O que é a psicanálise e a filosofia? Psicanálise. O que é a psicanálise e a filosofia? Bom, a Márcia fala da filosofia. A psicanálise, eu posso dizer que o que a psicanálise oferece é análise. A psicanálise não é um discurso moral e nem um discurso filosófico. É um dispositivo de transformação, não vou dizer de cura, mas de transformação subjetiva. Me parece, eu vou contar uma história de um amigo meu que é junguiano, vocês veem como eu sou tolerante, tem um grande amigo. Que é narcisismo das pequenas diferenças. Que foi convidado, ele entende muito de música, teatro, etc. E numa prefeitura Maluf, ele foi convidado para ocupar um cargo no Teatro Municipal. E ele respondeu uma coisa que eu nunca esqueci, porque eu acho que isso é psicanálise, é um cara bem analisado. Ele falou, eu não posso aceitar porque o mal mora dentro de mim. E eu não posso aceitar nenhuma incumbência em que eu possa fazer aliança entre outro mal e esse que mora dentro de mim. Muito obrigada. E não aceitou. Assim, eu falei, gente, isso eu não se parece. Porque o normal é dizer, eu vou porque eu lá vou conseguir, eu não sou corrupto, eu não sou... Ele falou, não aceito, eu não quero chamar esse mal. Tudo bem, teve uma resposta provocativa também. Mas acho que o que a psicanálise pode fazer é que cada sujeito saiba isso que esse meu amigo sabe. Senão é melhor que ninguém não se mete em situações que vão tirar de você o pior. Não é? Porque ele vai vir. Situações de desigualdade, de possibilidades de abuso. Essa coisa, o poder corrompe, não é uma brincadeirinha. O poder não controlado por um dispositivo democrático muito sério, muito ativo, você começa a fazer aqui, ali, pode, é para o bem, tudo bem, é para uma boa causa, daqui a pouco você não sabe mais o que é a boa causa, o que é a caixinha que você passou, e isso acho que tem a ver, teve alguma pergunta aí sobre o governo, eu não sei responder tudo o que aconteceu nesses escândalos de corrupção e tudo, mas começou assim. Para a gente conseguir governar, precisa molhar a mão de não sei quem, senão não consegue, porque o Brasil já é ingovernável. Teria que fazer uma conferência inteira sobre as barbáries todas que acontecem ao longo de toda a história do Brasil, que foram passando em branco. Né? Desde a escravidão, até Canudos, até, enfim, a ditadura de Getúlio, foi tudo acabando assim, não aconteceu nada, jeitinho brasileiro. Né? Então, não temos dispositivo para isso, mas dá para criar ainda. Né? Vai falando, Márcia, porque daí tem mais perguntas interessantes que agora eu me prendi na dele e perdi o que eu ia dizer sobre as outras. Eu tenho uma tremenda de uma encrenca com esse tipo de pergunta que você fez, por exemplo, sabe? Que é uma pergunta assim, soluções. Ó, o mundo vai acabar. Vai mesmo. Nós somos um bando de primatas mal resolvidos. Acho que enfrentar os narcisismos micro e macroestruturais é um bom negócio. Não tem teologia que dê conta, filosofia que dê conta, psicanálise que dê conta. Então, baixar assim, a guarda e deixar a vida rolar, acho que é um bom negócio. Com mais respeito pelas outras pessoas que existem, pode ser um negócio. Como eu faço filosofia, eu acho que a grande contribuição daquele negócio que eu estou tentando fazer é colocar diálogo no mundo, então eu estou investindo na coisa do diálogo. Faço aí desde que eu me entendo por jeito. Então, vamos falar com as pessoas. Eu já falei com todo mundo, mas eu também tenho os meus limites. Então, eu também sinto nojo de certas coisas. Eu já não falei com certas pessoas porque senti nojo, medo, sei lá, mil coisas assim complicadas. Eu acho que esse enlace entre filosofia e psicanálise é muito bom para a nossa época.
Mas eu acho que, eu penso assim, filosofia com psicanálise, filosofia com feminismo, filosofia com, enfim, teologia, filosofia com sociologia. Quer dizer, a gente tentar produzir encontros, bons encontros. Mas para mim está muito certo assim, que esse mundo vai explodir, tecnicamente falando, né? A nossa civilização vai ser destruída. Muitas civilizações já o foram, a nossa é muito prepotente, acha que não vai ser. O cacique Juruna falava isso, né? Não sei porquê. Oi? Esse cara que foi super espezinhado na sua época era um cara que falava umas coisas muito boas. Ele era espezinhado também porque ele era indígena. Assim como certos políticos são espezinhados porque são mulheres, ou porque são gays, ou enfim, por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que também fazer a crítica do eurocentrismo, do pensamento, do princípio de identidade, isso tem que ser desconstruído. Mas, sobretudo, eu recomendaria que você lesse um livro chamado Eu, Primata. Esse livro é bem legal, para assim, a gente desmontar o auto-narcisismo. Esse negócio assim, é realmente um barco muito furado. Falando do Juruna, aliás, ele dizia, a frase que eu não falei, é a seguinte: a nossa civilização foi destruída, por que eles acham que a deles não vai ser? Só porque a gente é mais feroz? Mais feroz do que os chimpanzés numa guerra? Só porque a gente arranca os testículos e os olhos dos outros, assim, com mais estratégia? Então, acho que é legal a gente parar de pensar nessas grandes soluções e ver que a gente é uma macacada, assim, muito precária. Eu tenho usado muito um olhar zoológico para a nossa história. É sério, que a gente fica assim, se achando, né? Somos especistas, a gente é machista, sexista, especista. Gente, nós somos uns macacos e a nossa performance é ridícula. Se a gente olha assim, lê o Eu, Primata, aí você vai começar a olhar para os grupos, assim, para as pessoas e para você mesmo. Você vai ficar com muita vergonha. Eu faço isso comigo toda hora, assim, então o que sobra, sei lá, tem todos os problemas que a psicanálise pode ajudar a resolver, mas pra mim, assim, eu tento olhar para o que sobra da espontaneidade mesmo do negócio, assim, imaginando sempre que eu sou linchar uma... também pode ser espontâneo. Hã? Linchar pode ser espontâneo. Então, linchar, eu escrevi um texto, aliás, sobre isso, eu já escrevi sobre essas coisas. Aí, por que as pessoas lincham, né? Sabe por quê? Porque é uma macacada também. Uma macacada que encontra o aval no outro. Mas isso é injustiça, perdão, com os macacos, né? Nós somos macacos. Não, com os macacos, assim, Macaco vai, né? É meio injusto com eles, né? Macaco Porque não eles são existe, gente só o boa homem pra faz caramba. Não, gente. Vamos ler esse cara, o cara. Não, falando sério. Eu entendi o que você quis dizer, mas você entenda o que eu quis dizer. Olha só. Ele fala, Jean Deval, ele fala dos bonobos, dos chimpanzés e os humanos. Em geral, 3 tipos de macaco. Eu falei macaco, ele fala primatas, né? Para dar uma patifada epistemológica. Mas ele fala isso mesmo, que nós estamos num lugar, falando em termos de cultura de todos esses seres. Então, os bonobos têm lá a cultura deles, a cultura dos chimpanzés, e nós imitamos os dois, porque nós somos hipersexuais e somos também hiperviolentos como os chimpanzés. Os chimpanzés fazem isso, de arrancar os olhos, isso é uma estrutura do tipo de briga que o chimpanzé tem. Arrancam os testículos e os olhos. Eles se juntam em grupo e fazem isso com alguém que eles querem exterminar. E a gente faz também simbolicamente isso, né? Então, eu entendo quando você diz injustiça com os macacos, porque pelo menos os macacos não têm o patos da instrumentalidade, né? Mas eu estou falando sério nisso. Eu acho que a gente devia se olhar mais como animal, como coisa da natureza. Tem um lado bonito disso. Foucault já escreveu tanto sobre a animalidade, Derrida, esses caras todos, acho que eles fizeram a gente voltar para um lugar, assim, de se interpretar como ser da natureza, né? De uma natureza que não é a naturalidade, né? Mas um ser da natureza. Eu acho que a gente podia voltar a pensar isso, mas pensar também em termos muito críticos, sabe? Que além de tudo, como dizia o Nietzsche, uma galinha cacareja, como é que é o nome o leão, ele tem aquela força física e nós temos o quê? Nós temos a nossa razão que se elabora como linguagem. E isso é o nosso jeito de ser enquanto bicho, enquanto animal. E aí o que a gente faz com isso, né? A gente faz muita merda. Sabe? Nessa linha, assim, eu estou brincando um pouco, falando meio rápido, patifando um pouco, mas
pessoal acha isso. Um comentário, na realidade, tá? Não se trata de uma pergunta. Eu venho de uma história que eu trabalho há 20 anos com violência no Pará. Portanto, com trabalho escravo, tráfico de seres humanos, vítimas de tortura, enfim, coisas que a psicanálise pouco trabalha, né? Imagina. Quem Não dá conta de não tudo. dá conta, né? Quem é psicólogo psicanalista que já atendeu trabalhador escravo, né? E uma das coisas, e tenho pensado a questão da violência e da crueldade, né, a partir da perspectiva da psicanálise. E uma das coisas que vocês tocaram, em várias perguntas, é quais são as saídas, né? Quais são as saídas que a gente pode construir para fazer o enfrentamento da violência, enfim. E em uma fala aqui ou outra, de certo modo, essas saídas comparecem que eu também penso. Acho que você, em vez de falar muito no diálogo, acho que no encontro, né, de promoção de encontros, de debates, e do diálogo com diferente, inclusive com o opressor, eu acho que é uma saída corajosa, eu acho que é por aí, penso que é o enfrentamento, mas o enfrentamento no diálogo, assim, até onde for possível. Mas uma das coisas que eu tenho chamado a atenção é que a literatura sobre violência senta-se muito no mal-estar na cultura. É o tempo todo apostando, é um investimento na estatística, como cresceu a violência, como cresceu a imigração. Sempre os psicanalistas estão investindo, não só os psicanalistas, mas tem muitos. Na literatura psicanalista sobre violência é o que eu identifico. Sempre se começa dizendo, olha, o World Trade Center, a guerra, é uma retórica